E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária. Hoje é quarta-feira, hoje é dia do nosso bate-papo com um dos nossos missionários da Junta de Missão que estão aí espalhados por este Brasilzão de meu Deus, né? Então hoje na nossa Quarta Missionária a participação é do nosso querido pastor Ubirajara e Bárbara Alves, né? Eles que são plantadores de igrejas multiplicadoras, hoje estão aí atuando lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Tramandaí, e lá no bairro Bom Jesus, ali da capital gaúcha. É assim? Cidade de Tramandaí, no bairro Bom Jesus, da capital gaúcha. Bom, não entendi nada não, mas acho que o meu amigo pastor Birajara vai me dizer, não é? Porque eles estão lá no Rio Grande do Sul, Tramandaí é uma cidade e no bairro que eles estão atuando é na capital gaúcha, então lá em Porto Alegre, eu acho que é isso. Bom, mas já a gente vai saber. E atuam com foco nos pequenos grupos multiplicadores e relacionamento discipulador com o intuito de levar as pessoas a Cristo. Este é o foco principal, então, desses queridos missionários que vão estar participando junto com a gente hoje. Não é isso? Pastor Bira, normalmente todo Birajara que eu conheço é pastor Bira, é ou não é? Ou com o senhor é diferente? Bom dia, pastor Paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui na nossa programação, seja muito bem-vindo aqui na Rede 316. Pastor Bira, me ouve? Bom dia, 316, bom dia, meus amados irmãos. Realmente, pode chamar de Bira, é o Birajara, mas todos me chamam assim, de Bira, carinhosamente, muito cedo. E só para explicar, meu irmão, nós ingressamos no quadro da Junta de Missões Nacionais como missionários evangelistas no ano de 2018. E o nosso primeiro campo de atuação foi no bairro Bom Jesus, na capital gaúcha, Porto Alegre. E aí nós estabelecemos liderança e depois, 4 ou 5 anos depois, nós viemos para o litoral norte gaúcho. Mas ainda continuamos dando cobertura ali, estamos também com os nossos irmãos e amigos queridos, que são nossos missionários voluntários no bairro Bom Jesus, em Porto Alegre. Inclusive, nesse final de semana estaremos com eles ali na celebração da ceia. Então, nós temos uma amizade, um vínculo muito profundo no Senhor, apesar de estarmos morando e atuando diretamente na cidade de Tramandaí, no litoral norte gaúcho. Ainda damos assistência e estamos em contato constante com os nossos irmãos. Pelo menos uma vez por mês nós estamos ali também com eles no bairro Bom Jesus, na capital gaúcha. E pode chamar de Bira, sim. Maravilha, maravilha. Muito bom, então sejam muito bem-vindos. A nossa querida Bárbara também está aí contigo? Bárbara está correndo atrás da Deborah. Nós temos uma pequenina de 4 anos. Então você sabe como funciona, né? Então, tá certo. A Bárbara então está me dando suporte. Legal, bacana demais. Então, bom, sejam muito bem-vindos aqui à Quarta Missionária. Muito bom conhecê-los, muito bom conversar com vocês. Então, a primeira pergunta que eu queria já fazer para vocês é o seguinte: vocês são gaúchos ou não? Sim, somos gaúchos. Eu sou natural de Porto Alegre, da capital mesmo, e Bárbara de Palmares do Sul, aqui mais para o lado do litoral norte gaúcho. Sim, certo. Então, e você falou que começou em 2018 na Junta de Missões Nacionais, é isso? Na verdade, nós somos frutos do trabalho de missões nacionais. Eu fui alcançado numa plantação de igreja na cidade de Osório. Sim. E aí, assim como a minha mãe também, quando eu ainda era adolescente, ela foi alcançada por missionários de missões nacionais. Esses missionários, eles fizeram parte do trabalho, vieram outros missionários de missões nacionais. Por estes eu fui alcançado. E nós sempre trabalhamos dentro do contexto de plantação, da organização em congregação, até da organização da congregação em igreja. E aí nós fomos para buscar a formação teológica e ministerial no ano de 2016 para Porto Alegre, saindo da cidade de Osório, muito próximo onde nós estamos agora. E ali nós estávamos no seminário, cursando o Seminário Teológico Batista do Rio Grande do Sul, e no ano de 2018, 2 anos depois de chegarmos ali, nós recebemos o convite de ingressarmos no quadro de missões nacionais como missionários em formação. Então nós somos os primeiros missionários evangelistas aí, sem a formação
aqui de Missões Nacionais, nessa leva do nosso diretor executivo, pastor Fernando Brandão, no estado do Rio Grande do Sul. E então, em 2018, nós tivemos como primeiro campo de ação o bairro Bom Jesus, isso mesmo. Ah, legal. Então, e como é que vocês, de repente, descobriram que tinham esse chamado para missionários? Então, a minha esposa, ela já, como tinha sido alcançada pelo pastor Davi Mendonça e sua esposa, a missionária Bárbara, que eram missionários de missões nacionais, sempre teve esse ardor evangelístico, né? E aos 18 anos ela foi para o seminário, mas teve que retornar por algumas questões de saúde, enfim, e depois retornou ao seminário juntamente comigo 8 anos depois. Mas nós, como somos frutos de missões nacionais e sempre que olhávamos para os missionários, nós os víamos assim como maiores, como heróis mesmo, né? A camisa amarelinha representa muito para nós. Então nós sempre víamos com muita admiração, com muito apreço, os missionários como heróis da fé. E foi algo que Deus colocou nos nossos corações. Eu tive, com a conversão também, um chamado muito forte evangelístico, e isso se deu simultaneamente. Porque eu tive um passado difícil, de drogadição e tudo mais, e aconteceu o seguinte, que quando Deus me chamou, eu comecei a entregar cartas de convite nas caixinhas de correio da cidade de Osório. E o meu tempo, que antes era desperdiçado com tantas coisas, agora começou a ser investido na evangelização. Então, pregando em ônibus, levando a mensagem, entregando cartas de convite, distribuindo folhetos com a mensagem da palavra de Deus. E Deus deixou muito claro no meu coração que Ele estava me transportando das trevas para o reino do Filho do seu amor, com um propósito muito específico, para que eu me gastasse em prol da obra da evangelização do nosso país. Maravilha! E as experiências, o pastor Bira, e as experiências, assim, quando vocês começaram, você falou que começou em qual cidade? A primeira cidade que vocês atuaram foi lá em... Nós nos convertemos na cidade de Osório. Certo. E aí fomos para Porto Alegre para cursar o seminário. E aí, chegando lá, nós não tínhamos nenhuma igreja para qual nós fomos recém-casados, na carona da mudança da minha irmã. Ela ia montar um estabelecimento comercial, uma cafeteria em Porto Alegre, e aí ela disse: olha, eu sei que vocês gostariam de estudar, está surgindo uma oportunidade, nós vamos montar um negócio e eu preciso de alguém de confiança. E eu disse: ok, mas nós, não temos recursos. E ela disse: não, tudo bem, acertamos um salário com o qual nós podemos nos bancar, pagar nosso aluguel e também ingressar no seminário. E eu lembro que foi muito legal essa experiência, eu gostaria de compartilhar pelo seguinte, que nós fomos, com a graça de Deus e também com a cara e a coragem para Porto Alegre, na carona da mudança da minha irmã. E quando chegamos lá, o Senhor, com muito trabalho, muito esforço, e Ele foi abrindo portas. E eu lembro que nós fazíamos coisas assim, o nosso desejo e a alegria era tão grande, o nosso foco era uma coisa absurda de buscar a formação teológica e ministerial para melhor servir ao Senhor, mas nós vendíamos suco, salgados na hora do intervalo do seminário para conseguir bancar as nossas passagens do ônibus até o seminário, até a faculdade, né? Sim. E quando nós estávamos no ônibus, Deus sempre me chamava para pregar na roleta do ônibus. Então, saía às 5 horas da manhã de casa para abrir o estabelecimento comercial, chegava em casa às 5:30 da tarde, tomava um banho, saía correndo, pegava o ônibus, às vezes muito cansado, conseguia um lugarzinho naquele momento de pico, né? E aí Deus dizia: levanta que eu quero que você pregue na roleta do ônibus. E eu tentava barganhar com o Senhor, mas não tinha jeito.
vai lá, levanta e prega. E eu pegava, pedia licença, pedia oportunidade ali para o rapaz da roleta e levava uma mensagem curta falando da minha experiência de vida e de como o Senhor queria alcançar também a vida daqueles transeuntes, daqueles que estavam no ônibus naquele momento. E muitas pessoas foram alcançadas naqueles horários de pico. Assim, foi uma experiência incrível. E uma coisa que eu sempre quis fazer quando morava no interior. Eu sonhava em poder ir para uma metrópole, para uma grande cidade, e poder evangelizar, porque nós líamos muitos livros evangelísticos, biográficos, né? E eu pensava, puxa, é incrível, eu quero ser usado pelo Senhor ainda para fazer isso. E assim nós fazíamos nas nossas idas e vindas para o seminário, nós nos virávamos, e o Senhor, ele foi coroando e abençoando, né? Sabemos que tudo é pela sua graça e misericórdia, mas sempre foi com muito esforço, com muito foco, e nós começamos a trabalhar ali. O pastor na época, Cláudio de Souza, que foi o pastor que me alcançou na cidade de Osório. Sim. Agora estava no bairro Sefer, na capital gaúcha, tinha vindo um tempo antes de nós para Porto Alegre, e nos procurou e tal, para que nós congregássemos com eles, e nós começamos novamente, ingressamos aí num processo de uma igreja em organização, até a organização em congregação, e depois de congregação em igreja. Nós participamos novamente pela segunda vez deste processo de organização de igreja muito precioso. E aí, como nós trabalhávamos no bairro vizinho, que é um bairro muito carente, Sefer é colada com o bairro Bom Jesus. E o bairro Bom Jesus é um bairro com o mais alto índice de tráfico de drogas da capital gaúcha. E o segundo com mais alto índice de homicídios. E eu andava por aquelas ruas, por aqueles becos, e lugares assim que nem a polícia entra, né? Por causa do grau de periculosidade. Sim. E os irmãos às vezes dizendo, rapaz, não vai e tal. E eu, não, mas como ouvirão se não há quem pregue? E eu botava minha Bíblia debaixo do braço e com folhetos nas mãos, orava e com a graça de Jesus entrava lá e dava estudos bíblicos, convidava as pessoas para virem nas tardes alegres, na noite com carinho, que nós distribuíamos alimentos para a comunidade carente. Então começou a se desenvolver, se estabelecer esse relacionamento com a comunidade vizinha de Bom Jesus. E quando eu recebi o convite, nós recebemos o convite de começarmos um trabalho de plantação agora como missionários no quadro de missões nacionais, nós pensamos que pela proximidade, Bom Jesus seria o campo perfeito para isso. Então abrimos o mapa e literalmente eu parti para um mapeamento no bairro Bom Jesus. Então eu andava pelas ruas do bairro com o mapa do bairro na mão, percorrendo cada uma das ruas, orando, pedindo ao Senhor para que abrisse as portas, para que nos conduzisse as pessoas de paz. Andava com um Evangecube, com um cubo evangelístico nas mãos, e sempre que via um grupo de jovens ou de crianças chutando uma bola, parava, explicava o plano de salvação. Aquilo atraía muito a curiosidade da meninada. E assim nós começamos os primeiros estudos bíblicos, os primeiros relacionamentos discipuladores, isso no ano de 2018. No bairro Bom Jesus. E aí o Senhor, ele começou a dar forma, começou a dar corpo. As primeiras pessoas foram batizadas no final daquele ano de 2019. Se não me falha a memória, foram 9 ou 10 pessoas naquele ano, o que para nossa realidade era algo muito desafiador e também foi algo assim muito satisfatório. Foi uma bênção, um momento de celebração. E o Senhor, ele foi agregando pessoas e dando forma, né, à sua igreja naquele lugar. E assim começou o nosso trabalho no primeiro campo, como missionários no quadro da Junta de Missões Nacionais, no bairro Bom Jesus. Nome sobre todo nome. Maravilha. Nome profético, então, para o bairro, né? Bom Jesus.
E qual assim, o que você identificou, Pastor Bira, como dificuldade? Quais foram as maiores dificuldades quando vocês começaram esses trabalhos de plantação de igrejas, principalmente nesses lugares mais carentes assim? Não é segredo a situação espiritual do estado do Rio Grande do Sul, que é o estado com menor índice de crescimento evangélico do nosso Brasil, né? Sim. E as razões, elas são inúmeras, né? Alguns atribuem ao materialismo, outros à idolatria, ao paganismo, mas a verdade é que, pela história, no início do século passado, metade da população do Rio Grande do Sul era considerada protestante por conta dos seus imigrantes alemães, por causa do luteranismo, todas essas questões. Então, a população chegou a ser considerada 50% protestante. Mas é interessante o que acontece quando nós não usamos as ferramentas que nós encontramos na Palavra de Deus. Por isso, tudo que nós estamos vivendo nos nossos dias é algo extraordinário, que é um retorno às origens, a igreja de Atos, né? Com a igreja que se reunia, não era uma igreja apenas dominguista, templista, cerimonial, mas uma igreja que estava junto o tempo inteiro e que tinha tudo em comum. E a gente percebe que por causa dessas questões mais litúrgicas, né, o povo foi abandonando as casas, que sempre foi um grande alvo do Espírito Santo de Deus, e conforme a igreja foi deixando os lares, deixando as casas e se tornando, esfriando-se e tornando uma igreja dominguista, templista, nós sabemos que o inimigo das nossas almas, ele não cria nada, ele tenta corromper e copiar até mesmo as estratégias que a igreja não copia, não é verdade? E nós vemos que a igreja foi deixando as casas. E quando a igreja, não se dava mais espaço aos cultos nos lares, os cultos domésticos, a essa ação, a esse movimento maravilhoso do Espírito Santo no contexto familiar, o inimigo ele começou a tomar de assalto os lares, as famílias. Então a igreja, não fazendo uso dessa estratégia que nós encontramos em Atos, que é um estilo de vida multiplicador, que envolve os núcleos familiares, que envolve as famílias, nós vemos que o inimigo ele começou a tomar os lares, tomar as famílias, e não é novidade que hoje, por exemplo, aqui no estado do Rio Grande do Sul, principalmente na capital gaúcha, é muito difícil você percorrer uma rua da capital sem que você encontre lá uma casinha vermelha onde as pessoas de uma determinada linha religiosa, elas colocam os seus ídolos, as suas imagens, marcando realmente ponto, dizendo que ali existe um centro espírita, né? Que ali existe uma comunidade daquela linha religiosa. Então nós vemos que isso como um desaforo, como uma afronta, porque a igreja se retirou das casas e o inimigo ingressou em muitas destas casas como uma forma de afronta, e isso, na verdade, por causa da timidez da igreja. Então, um dos grandes, não vou dizer obstáculo, mas um dos grandes desafios que nós encontramos, que nós entendemos, é que muitas vezes pessoas que estão cegas, que estão ainda sem Cristo no mundo, não têm vergonha alguma de professar a sua fé, ainda que seja uma fé morta ou que não esteja de acordo com os padrões bíblicos, enquanto muitos crentes se veem tímidos em abrirem os seus lares com medo de que, porque se tiver criança vai riscar minha parede, porque vão sujar o meu tapete. Então existe, infelizmente, uma dificuldade, um grande obstáculo, e eu vejo que o maior obstáculo para o avanço e expansão da obra missionária no Brasil e no mundo é única e exclusivamente o povo de Deus.
nós precisamos tomar muito cuidado, porque a forma como nós compreendemos e nós nos relacionamos com o mundo, o contexto à nossa volta, é fator determinante para alcançá-lo ou para mantê-lo à distância. E como nós entendemos que a igreja ela é feita de relacionamentos, nós não queremos manter as pessoas à distância. Nós queremos tê-las próximas de nós, para que, por sua vez, elas estejam próximas de Jesus. Como alguém já disse muito oportunamente, não existe ninguém mais próximo do homem do que o homem que vive próximo de Deus. Então, se o crente está próximo de Deus, ele está sempre sensível às necessidades do seu próximo e nunca indiferente, sempre observando o seu contexto de maneira a alcançá-lo para Jesus, dando às pessoas uma oportunidade válida de um encontro com Jesus. Então, a gente percebe isso, que a nossa grande missão como igreja, os pastores, os missionários, os líderes eclesiásticos, eles têm por grande objetivo, claro, glorificar a Deus, o louvor da glória de Deus, mas também equipar os crentes. Não é sermos o faz-tudo, onde o culto é apenas na casa do pastor, mas também servir como exemplo, como referência para o rebanho, mostrando, olha, como Paulo, né? Sejam meus imitadores naquilo que eu tenho imitado a Cristo, ou olhem para mim que vocês vão ver muito de Cristo em minha vida, e isso vocês igualmente devem reproduzir nas suas vidas. Então, fazer com que o povo esteja equipado, tenha essa expansão de mentalidade, na intenção de servir ao Senhor com as suas vidas, mas também com seus bens, com seus lares, abrindo estes, transformando suas casas em agências estratégicas do reino de Deus para o alcance da nossa pátria para Jesus. Muito bem, pastor. Eu sempre faço para os missionários aqui, pastor, também a seguinte pergunta. Sei que deve ser muitas experiências, né, que vocês têm e tal, até porque, principalmente o senhor que sempre lidou aí com a questão do evangelismo pessoal, né? O senhor lembra de alguém que de repente você começou a pregar e essa pessoa foi lá, uma pessoa talvez complicada, que talvez você achava que nunca ia dar certo, que nunca ia se converter, mas ela se converteu e hoje, né, tem uma vida totalmente diferenciada ou diferente, né, devido ao amor de Deus que entrou na vida delas e tal. Alguma experiência nesse sentido, o senhor lembra de alguma? São inúmeras. Eu imagino. Mas assim, são inúmeras, meu irmão. Mas assim, as que mais me chamam a atenção são daquelas pessoas, e eu preciso honrar aqueles que foram agregados aí ao hall dos heróis da fé, porque já não estão mais conosco também. Então, tem muitos, é claro, que ainda vivem e que estão dando frutos, que estão sendo bênção, como os próprios missionários que hoje estão lá em Bom Jesus, que foram a missionária Mafalda de Fátima, missionário Ronaldo, missionária Alice, sua esposa, que foram pessoas que eram os improváveis, que chegaram assim desacreditados, cada qual com a sua história, a sua bagagem de vida, os seus traumas, assim como eu tenho a minha bagagem, né? Estou em tratamento, o irmão também está em tratamento, até o dia que o Senhor nos transportar para aquela nova morada celestial. E esses irmãos, por exemplo, eles caminharam conosco para que nós pudéssemos vir para o litoral. Eles tiveram uma atitude muito liberalista, colocando as suas mãos sobre as nossas cabeças num culto de comissionamento, nos enviando para o litoral, abrindo mão da nossa liderança, sem contudo abrir mão da nossa companhia, sempre muito presente, da nossa amizade. E eles estão lá já há 8, 9 anos no bairro Bom Jesus, os improváveis, e nesse tempo nós vimos muitas pessoas vindo para o Rio Grande do Sul, retornando por causa da dificuldade na adaptação com o clima, a distância da família. E esses irmãos que vieram do mundo assim desacreditados, que vieram até mesmo de um contexto de igreja onde estavam desacreditados e decepcionados,
e Deus levantou eles e eles estão lá firmes e fortes, avançando. Algumas semanas atrás estive lá, celebrando batismos, pessoas alcançadas por eles para o Senhor Jesus, estão dando frutos. Esse final de semana estarei com eles lá para a celebração da ceia, e eles estão lá, vibrantes, com a graça de Jesus. Mas eu não poderia deixar de fazer menção de pessoas que já não estão mais conosco, pessoas que foram promovidas à glória, pessoas que, com a graça de Jesus, nós conseguimos chegar a tempo, e eu tenho certeza plena e absoluta de que essas pessoas tiveram seus nomes escritos no livro da vida, tiveram uma oportunidade válida de um encontro com Jesus. Eu me lembro, por exemplo, do irmão Alex. O Alex, ele era um rapaz que vivia nos jogos, nas drogas, tinha um temperamento muito difícil, e a sua esposa sempre orava por ele, para que fosse alcançado para Cristo, pudesse acompanhá-la nas reuniões da igreja, acompanhar seus filhos também, que iam nas reuniões da igreja. Mas o Alex, ele era muito relutante. Até que um dia, um dos nossos irmãos, aqui também ovelha nossa, já em Tramandaí, ligou para o Alex porque tinha tido um sonho com ele, um sonho muito ruim. Nesse sonho, o Alex tinha morrido. E tinham feito mal para ele, tinham tirado a vida dele. E esse irmão ligou para o Alex. E o Alex não era cristão, não queria saber do evangelho, pelo contrário, debochava. Quando alguém ia na casa dele, mesmo esses irmãos que eram seus amigos de infância, ele ficava observando pelas câmeras da casa e ele não abria, as pessoas chamavam. Quando eram os crentes, ele não queria saber. Mas um dia esse irmão ligou para o Alex e disse: Alex, está tudo bem com você e tal. E como ele conhecia muito bem esse nosso irmão, ele disse: o que foi, fulano? Você viu alguma coisa, sonhou com alguma coisa? Ele disse: eu tive um sonho com você, Alex, e nesse sonho você estava morrendo. E naquela noite, o Alex, ele saiu, ele se embriagou, ele estava com muito ódio no seu coração, e ele foi para a jogatina de corridas de cavalos. E ele botou até alguns correntes no porta-mala do seu carro e pedaço de pau, porque se alguém olhasse atravessado para ele, ele ia fazer uma besteira. Porque ele estava revoltado com a vida, apesar de ter tanto, ele não conseguia enxergar o quão rico ele era, porque estava morto em seus delitos e pecados. Seu coração não tinha Cristo. E de repente o Alex, ele estava lá nessa corrida, ele se desentendeu com o rapaz e foi embora. E depois ele foi beber num lugar, e nesse lugar ele viu que esse rapaz estava lá, esse rapaz com quem ele tinha se desentendido nessa corrida de cavalos. E ele então pensou: o cara tá aí, então é hoje, né? Vou pegar esse cara. E de repente ele se lembrou do sonho do irmão que tinha ligado para ele. E os olhos dele se abriram e ele viu que aquele rapaz estava cercado por mais 5 irmãos. 5 irmãos estavam naquele lugar. E ele lembrou do seguinte: olha o sonho do meu amigo, né? O diabo quer me matar. Ele se levantou, saiu daquele lugar, foi para a casa dele, e ele ficou assim apavorado com o que aconteceu. Começou a chorar desesperadamente, não conseguiu fechar os olhos, pedindo a Deus uma oportunidade de redenção. Disse que queria mudar de vida, que não queria mais aquela vida, que iria ser um bom pai, um melhor marido, e queria procurar a igreja. Então o Alex, naquele momento, teve os seus olhos abertos. E na manhã do dia seguinte, bem cedo, ele procurou um irmão e queria saber quando é que iria ter um pequeno grupo. Pediu perdão por todo o tempo de indiferença, de menosprezo, de deboches, e disse que queria Jesus agora em sua vida. E aconteceu que
O Alex foi um pequeno grupo, deu seu testemunho, aceitou a Cristo Jesus num pequeno grupo, foi à igreja no domingo, foi à frente manifestando a sua fé em Jesus, e nós demos início a uma caminhada extraordinária, estudamos a Bíblia. O Alex, ele tinha com seus 17, 18 anos de idade, se envolvido com o tráfico de drogas, e ele tinha tomado inúmeras, mais de 20 facadas. E ele conseguiu sobreviver pulando do segundo andar de uma estrutura de um prédio e foi resgatado no meio da rua pelas pessoas da comunidade. E ele ficou por mais de 1 ano e meio hospitalizado em estado crítico. E ele teve que usar uma bolsa de colostomia. E ele foi acompanhado dessa bolsa e ele ficou usando essa bolsa por muitos anos, dos seus 17 aos seus 33 anos de idade, usando, acompanhado por causa daqueles ferimentos. E aí o Alex, ele tinha muito medo de mexer nessa bolsa, por causa do tempo que ele ficou hospitalizado. Ele não queria voltar àquela experiência traumática de hospitalização por tanto tempo, onde ele sofreu com abandono também, é bem verdade. E aconteceu o seguinte: o Alex, ele desceu as águas, ele se tornou um crente generoso, fiel, dizimista, um grande homem de Deus, um homem de oração, estava sempre presente nas reuniões dos homens, nos cultos, abrindo a sua casa para os cultos, se tornou um crente verdadeiro. E ele perdeu o medo, e ele desejou fazer o seguinte: olha, eu vou agora, pastor, eu sei que partir é estar com Jesus, eu vou fazer a cirurgia para tirar dessa bolsa de colostomia. E o Alex, ele foi então a Porto Alegre, dirigindo o seu carro com a sua esposa. Ele ingressou no hospital e dali o Alex, ele começou a ter pioras, porque aquela bolsa ficou com ele muito tempo e ele foi piorando. Nós visitamos o Alex e aconteceu que, infelizmente, o Alex, ele foi a óbito. Ele morreu, mas morreu com a certeza de estar em Cristo Jesus, de ter o seu nome escrito no livro da vida. E foi uma coisa tão extraordinária essa experiência. Ela é assim, ela tem um toque de agridoce. Ela, dependendo do ângulo que você olhar, parece que ela não teve um bom fim. Mas para nós que somos crentes em Cristo Jesus e temos a mente de Cristo, ela não poderia ter desfecho melhor. Porque hoje nós sabemos que o Alex está muito melhor do que nós, porque os seus olhos veem o que os nossos olhos ainda não podem ver. Ele vê face a face o Senhor Jesus. E que coisa extraordinária que a igreja estava presente, atuante, que os pequenos grupos estavam ao alcance do Alex, que os crentes o cercaram através de relacionamentos discipuladores, através de relacionamentos intencionais, que a sua esposa não desistiu de orar por ele, e o Alex, que antes estava temeroso com relação à própria vida, agora havia entendido que o viver é Cristo e que o morrer é ganho, e um dia nós nos encontraremos na glória dos céus. Então, meu irmão, o irmão me perguntou sobre alguma experiência marcante. Então, nós temos o Alex, nós temos algumas outras experiências também dessa prateleira, né? Que são pessoas realmente que tiveram suas vidas transformadas, cujos nomes foram escritos no livro da vida e que deram bom testemunho até o seu último suspiro. E por isso eu me sinto muito à vontade de trazer como exemplo a importância da vida e da ação da igreja, indo ao encontro do Alex, chegando a tempo, né? E como isso foi importante na vida dele, na vida da família dele, na vida da nossa igreja, e é um testemunho lindo, lindo, do poder transformador do Evangelho de Jesus
na vida do ser humano, que marcou a minha vida, mas mais ainda do que a minha vida, certamente marcou e foi um divisor de águas na vida do próprio Alex, né? Porque Jesus realmente demonstrou evidências claras de estar morando na vida e no coração do Alex. Maravilha, coisa linda, né? A pessoa que foi resgatada, né? Como você muito bem falou, foi resgatada e o Senhor sabe de todas as coisas, né? Então, ele teve essa oportunidade e isso é muito bom. Pastor, aí assim, vocês hoje o senhor falou que está atuando hoje na cidade de Tramandaí. Hoje lá vocês estão plantando igrejas. Isso, na cidade de Tramandaí e Imbé. Nós viemos para cá em 2013, se não me falha a memória, 2012, 2013. Sim. E desde então nós começamos um trabalho. A igreja, havia uma congregação há muitos anos atrás organizada, mas aqui, como é litoral, infelizmente também sempre a gente se depara com um desafio, a própria cultura, faz parte da cultura local, de constância, né? Então muitas pessoas vêm tentar a vida e acabam não dando certo e vão embora, e todas as vezes que vão embora deixa aquele buraco no nosso coração, porque a gente investe tempo, amor e tal, mas nós trabalhamos para o reino, entendemos que as pessoas elas podem não ficar aqui, mas vão pegar o que aprenderam e sairão para ser bênção, sal e luz no mundo aonde Deus as plantar. Mas é um trabalho que exige muita perseverança, porque a gente vê que a igreja, a entrada e saída dos membros de uma igreja pertence ao Senhor. Então, independentemente de onde a igreja esteja localizada, a igreja também, há um grande desafio a nós fecharmos as portas dos fundos da igreja, né? Por causa dessa rotatividade, desse fluxo, nós queremos que as pessoas permaneçam conosco, mas Deus sabe de todas as coisas e nós respeitamos a sua soberania e em tudo damos glórias ao nome do Senhor. Mas nós viemos para cá e vimos pessoas que precisavam de amigos, pessoas que não tinham confiança, porque tinham passado muitos obreiros por esse lugar. E quando nós chegamos, tinha um irmão na igreja, nessa congregação. E aí nós começamos esse trabalho de resgate, de demonstrar, olha, nós estamos aqui e se não servir para ser seu amigo, não sirvo para ser seu pastor. E aí nesse relacionamento discipulador, fazendo refeições, estando juntos, brincando, jogando bola, conversando, rindo, também chorando, estando presentes, nós começamos a construir relacionamentos discipuladores muito profundos, muito saudáveis e de amizade muito profunda, vínculos muito profundos mesmo. E desde então nós começamos o trabalho e Deus foi trabalhando na construção de um núcleo, de uma liderança. E hoje, no ano de 2019, nós chegamos então à organização da igreja. E foi uma data, dia 23 de novembro, então, desse mês, nós vamos fazer 2 anos de igreja organizada. E para nós é muito importante isso, porque o povo sonhou por muito tempo, e por muito tempo parecia uma coisa distante. E no mesmo ano de 2019, nós conseguimos dar um sinal e comprar a nossa sede. Então hoje no dia 23 de novembro, nós inauguramos a nossa sede própria, estamos pagando ela, é verdade ainda, mas também tivemos simultaneamente um culto de organização, onde estiveram conosco o nosso diretor executivo, pastor Fernando Brandão, o nosso gerente, pastor Samuel, pastor Walter, nosso coordenador. Tivemos o coro madrigal, né, da Igreja Batista da Liberdade, o pastor Fausto Aguiar, estiveram conosco aqui. E foi um tempo de celebração, recebemos a ação Jesus Transforma. Naquela semana foi tudo muito intenso, nós tivemos batismos no dia da organização. O primeiro ato da igreja organizada foram os batismos. Foi um momento lindo de celebração, uma festa muito grande mesmo.
foi uma bênção. E isso no ano de 2019, dia 23 de novembro, organização do nosso local de culto, juntamente com a Ação Jesus Transforma, batismos e a organização da nossa igreja. Meses depois nós tivemos aí a pandemia chegando ao Brasil, lockdown, tudo precisou fechar no primeiro momento, e nós com 4 meses ali, com as portas abertas, como os que sonham, pensando agora nós vamos partir para um franco crescimento, surgiu essa pandemia, e essa pandemia ela veio para nos fortalecer ainda mais em nossas convicções, a nos fazer olhar mais para dentro das nossas casas, dos nossos lares, porque nós queremos alcançar o mundo, mas muitas vezes nós estávamos desconectados com aquele universo que está do outro lado da mesa, aquelas pessoas de dentro da nossa própria casa. Então essa pandemia ela trouxe inúmeros ensinamentos para nós que muitas vezes tomados pelo ativismo, pelo desejo de alcançar o nosso vizinho, os bairros vizinhos, a outra cidade, o outro estado, o país, o mundo, e não pode ser diferente porque precisa realmente ser tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, mas muitas vezes o lar estava sem cobertura. As pessoas estavam desconexas dentro das suas casas. E foi um tempo muito proveitoso para que nós pudéssemos enxergar as pessoas que vivem debaixo do mesmo teto e retomar os cultos nos lares, os cultos domésticos. Então nós vemos que aquelas pessoas que não cultivavam cultos domésticos encontraram grandes dificuldades ao longo desta pandemia. Mas os servos de Deus, aqueles que realmente encaravam com seriedade a sua devoção particular no contexto familiar, esses se desenvolveram e cresceram e entenderam que Deus, antes desta pandemia, os estava preparando justamente para um tempo como esse. E só o Senhor sabe quão desafiadores ainda serão os tempos ali na frente que enfrentaremos, onde precisaremos estar mais fortalecidos ainda no nosso contexto familiar. Então eu vejo que Deus vai nos dando doses de realidade quando Ele está nos mostrando o que o futuro nos reserva. E que isso sirva de um alerta para nós, né? Não é mesmo, meu irmão? Para que a gente pense o seguinte, né? Que na verdade os micro-organismos, as bactérias, os vírus, eles já estavam antes neste planeta de nós. Essa que é a verdade, né? E a qualquer instante nós podemos ter uma situação ainda pior do que essa pandemia de Covid que nós estamos enfrentando. E a importância de nós cultivarmos o nosso culto doméstico, a nossa devoção pessoal e familiar, ela é muito importante, porque em momentos de crise, de perseguição ou mesmo de uma pandemia como esta, nós percebemos que somente a igreja comprometida e que traz Jesus para dentro da sua casa é a que sobrevive em tempos de adversidade. Muito bem. Pastor, você estava falando ainda há pouco que o Sul, né, há aí uma certa, vamos dizer assim, uma barreira, vamos dizer, né? Onde as pessoas identificam como das regiões, né, de mais difícil acesso ou aceitação à palavra do Senhor, né? E aí até se bem que o senhor já até falou aí algumas coisas, né? Você falou que a estratégia sempre que você chega é fazer amizade e tal, e se relacionar com essas pessoas, até ir alcançando devagarinho a essas pessoas. Mas hoje, qual a estratégia assim, que você acha que mais está funcionando no Sul? O que vocês têm focado? É uma coisa muito natural ou vocês de fato têm uma estratégia para poder alcançar essas pessoas, sabendo que tem aí muitas barreiras, né? Onde as pessoas às vezes apontam que talvez seja como o senhor muito bem falou aí, pelo materialismo, né? Ou por outras religiões, pela idolatria, pelo paganismo, enfim, pela uma série de coisas. Mas assim, o que vocês têm feito aí no Sul que vocês têm percebido que tem feito a diferença? Então, meu irmão, Jesus ele disse, enquanto vocês vão, né, ide, enquanto nós estamos a caminho,
nós precisamos fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Eis que estou convosco todos os dias. Às vezes as pessoas elas querem a promessa desvinculada do mandamento, mas não tem como desfrutar de uma promessa sem nós obedecermos os mandamentos de Deus. Sabemos que para contarmos com a presença de Jesus todos os dias, nós precisamos fazer aquilo que Ele manda. Sua palavra precisa permanecer em nós. E precisa ser uma coisa espiritual, sempre, mas tanto quanto possível natural. Não pode ser um ativismo, não pode ser uma coisa automática, pelo contrário, é um perigo. E nós precisamos desligar o automático, até porque as pessoas elas percebem quando se trata de algo mecânico. E nós não estamos tentando aqui fazer um proselitismo. Nós não queremos que as pessoas elas se tornem seguidores de religiosos, mas queremos que sejam discípulos de Jesus. Então nós não somos o padrão, mas em tudo na nossa vida e na nossa caminhada nós tentamos apontar para Jesus, mostrar que as pessoas elas podem olhar para nós e observar muito de Cristo em nós. E somente isso pode despertar nas pessoas o interesse, o desejo e atraí-las realmente a um viver diferenciado. Eu tenho uma dificuldade muito grande que eu sempre ouvi o seguinte, eu ouvi pessoas absurdamente falando Rio Grande do Sul é cemitério de pastor, misericórdia, miseriqueima, porque isso não vem do coração do Senhor. Porque quando nós paramos para pensar o seguinte, essa mentalidade, uma mentalidade tacanha, uma mentalidade pequena, é uma visão míope, né? Não reflete a mente nem o caráter de Cristo, porque o Deus que está agindo, realizando os grandes reavivamentos no nosso planeta nesse exato momento, é o mesmo Deus que está agindo no estado do Rio Grande do Sul. Então, o Deus que tem agido na região Nordeste, o Deus que tem agido na região Sudeste, Centro-Oeste, que tem realizado coisas extraordinárias nos outros estados do nosso país e no mundo, também está agindo no estado do Rio Grande do Sul. Então, se não me falha a memória, foi um grande evangelista que disse isso. Ele faz a seguinte pergunta: qual é o tamanho do nosso Deus, né? Se o nosso Deus é grande, ele certamente, o mundo se torna um lugar pequeno. E sendo um lugar pequeno, ele pode ser alcançado para Jesus na nossa geração. Então nós precisamos avaliar o seguinte: qual é o tamanho do meu Deus? O meu Deus é o Deus grandão. Eu canto para minha filhinha, né? Meu Deus é o Deus grandão. Apesar de ser tão grande, ele cabe dentro do nosso coração, né? E é verdade, o nosso Deus é grande, poderoso, Deus temível. E nós precisamos ir na força do Espírito Santo, no poder deste Deus, sabendo que não existem barreiras que permanecerão em pé diante da verdade da sua palavra. Existem desafios culturais como dentro de qualquer cultura, mas também dentro de toda e qualquer cultura Deus deixou portas abertas para que o Evangelho fosse comunicado, porque como diz em Eclesiastes capítulo 3, verso 11, se não me falha a memória, pôs Deus a eternidade no coração do homem. Há um anseio pela eternidade colocado no coração do ser humano, um desejo que anela por entendimento para fazer aquela pergunta feita por Pilatos, né? Qual é a verdade? Então, existe essa pergunta, esse anseio no coração de todo ser humano. E nós temos a resposta, que está em Atos capítulo 4, versículo 12. Porque em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, senão pelo nome de Jesus Cristo. Jesus é a verdade. Então, nós sabemos que existem os desafios, que existem as questões religiosas, como existe em qualquer contexto. Mas nós não podemos focar o falso. Nós precisamos focar o verdadeiro, a palavra. Como Paulo disse a Timóteo, prega a palavra. E a gente precisa insistir em tempo. Mesmo quando a gente pensar que está fora de tempo, prega também, porque essa palavra é como a chuva que cai do céu, que rega a terra, que por sua vez produz a erva que dá o seu fruto. Assim a palavra que sai do Senhor,
que sai da boca dele não vai voltar para ele vazia, mas vai cumprir com o propósito eterno estabelecido por ele. Relacionamento discipulador, relacionamento, construção de amizade, não para que haja uma proximidade tal, de maneira que as pessoas possam enxergar Cristo em nós. E isso não é possível através de um estabelecimento de um relacionamento superficial, mas somente com uma vida próxima das pessoas. Jesus, ele estava próximo. Uma coisa que nos causa admiração é que Jesus, ele andava no meio das multidões. Ele sentia os cheiros, ele ouvia os gemidos daqueles que estavam com enfermidades físicas, mas também conseguia escutar os gemidos que ninguém mais era capaz de ouvir, os gemidos da alma. E quando a Bíblia diz que ele olhava para aquelas multidões e sentia íntima ou profunda compaixão, nós precisamos entender que Jesus, ele via não da maneira como nós muitas vezes temos visto estas pessoas, mas ele conhecia toda a trajetória, toda a história de vida, porque ele se punha a caminho com estas pessoas. Mas como Deus também, ele conhecia toda a linha do tempo delas, todos os traumas, tudo aquilo, toda aquela água que tinha passado por baixo daquela ponte, até que elas se apresentassem diante dos seus olhos da forma como estavam ali, precisando tanto de um pastor. E é interessante que Deus, ele nos envia para cuidar de corações. E uma vez, conversando, eu entrevistei o pastor Gunther, quando ainda seminarista, tive a oportunidade de pernoitar com ele na casa do missionário no Rio de Janeiro, e eu estava fazendo um trabalho sobre os maiores desafios do ministério pastoral na atualidade. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, e eu perguntei para ele: pastor Gunther, qual é, na sua definição, quem é o pastor na sua definição? Como o senhor define o pastor? E ele disse, com um sorriso muito sereno, muito querido, como sempre, ele disse: o pastor é o servo dos servos do Senhor. E nós precisamos entender que Jesus entre nós é aquele que serve a mesa. E nós precisamos nos colocar desta maneira, sermos aqueles que servem a mesa, aqueles que estão para servir e não para serem servidos, porque nós buscamos não a nossa própria honra, mas a glória do nome de Jesus. E quando nós perseguimos isso, as pessoas, elas conseguem enxergar isso, e a gente consegue criar relacionamentos discipuladores saudáveis. Quando nós não torcemos o nariz, quando nós não olhamos de cima, mas quando nós nos colocamos como iguais, como amigos. Porque Jesus, ele veio e ele disse: eu vos chamo de amigos, não é mesmo? Então o próprio Deus se fez homem. Quem sou eu, um ser humano, para olhar para qualquer que seja com um ar de superioridade? Então, nos colocarmos como as pessoas a caminho, como amigos. Relacionamento é a chave dos corações, que Deus colocou nas mãos da sua igreja. Bem como colocou a chave do céu, colocou a chave dos corações, mas essa chave só pode ser encontrada com humildade mesmo e com espírito servil. Eu quero agradecer, pastor. Nosso tempo acabou, infelizmente, né? Voou aqui o tempo. Mas o que eu quero dizer para o senhor é o seguinte: a gente está muito feliz, né, de tê-lo aqui conosco. Deixar aberto para uma próxima oportunidade aí que o senhor tiver tranquilo na sua agenda, para a gente poder estar nesse bate-papo aqui nas quartas missionárias. E o senhor está trazendo mais novidades aí de Tramandaí, compartilhando com a gente com certeza as suas experiências, as experiências que devem ser muitas, né, como o senhor já muito bem falou aí. E eu queria que nesse momento então o senhor trouxesse para nós as suas considerações finais e ficar à vontade aí se quiser acrescentar mais alguma coisa. Amém. Para mim, eu quero dizer também que sinto-me honrado, um privilégio estar com os irmãos, e também estou à disposição para voltar tantas vezes quantas forem necessárias, né? Porque para mim é um grande prazer estar aqui com os irmãos, compartilhando um pouco do avanço da obra missionária no estado do Rio Grande do Sul, no nosso Brasil. Os desafios são inúmeros. Nós estamos aqui trabalhando na construção de uma igreja verdadeiramente missionária, com DNA missionário. E todos os meses a nossa igreja, ela contribui com missões. É importante a gente entender isso, que está no código genético das
dos trabalhos missionários da Junta de Missões Nacionais, a contribuição missionária. Então, todos os meses, os trabalhos de plantação, organizados ou não, ainda como congregação, ainda no estágio bem embrionário, também aquelas igrejas que já estão no estágio mais avançados, mas contribuem sempre. São igrejas valiosas que têm dado o exemplo de contribuição missionária, com plano cooperativo, com o envio de ofertas mensais e também com a OMF, a Oferta Missionária de Fé. Nós estamos no mês aí da campanha de missões, na época de campanha de missões nacionais. Estamos aqui em plena campanha. Até o final do mês, na nossa igreja, nós prolongamos para que também possamos enviar uma oferta mais expressiva ainda, porque Deus é muito bom. O que Ele tem feito entre os ribeirinhos, as etnias, os povos indígenas, alcançando, né, as pessoas marginalizadas, as crianças. Nós sabemos a seriedade das nossas instituições, que até muitos juizados, eles entregam crianças para o cuidado, para que os batistas cuidem. Tamanha a seriedade com que nós encaramos o cuidado das vidas e dos corações. E eu quero aqui encorajar os irmãos a continuarem sendo firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que em nenhum outro nome há salvação, nem no meu, nem no seu, que nós precisamos ser menos autodependentes, autoconfiantes e mais dependentes do Senhor. Nós precisamos ser mais generosos, mais liberalistas, e aquilo que nós temos realizado, aquilo que nós temos ofertado em termos de oração, de envio de ofertas financeiras, também o contato com os missionários. Meus irmãos, como é importante o contato, você ser um parceiro da obra missionária, estar em contato com os missionários, como isso é revigorante. Quando nós recebemos o contato pelo WhatsApp, pessoas perguntando se nós temos motivo de oração, porque sabemos que Jesus Cristo é a única esperança, e nós temos sido animados pelos batistas brasileiros de maneira a avançar mais e mais no alcance da nossa pátria para Jesus. Então, continuem intercedendo por nós, continuem orando pelo avanço do Evangelho no estado do Rio Grande do Sul e em todo o Brasil. Os desafios são inúmeros, só muda a questão geográfica, mas nós sabemos que fiel é o que prometeu, Ele fará todas as coisas, e aquele que envia, que providencia todas as coisas, Ele vai à nossa frente, vai conosco. Então, eu quero aqui deixar expressa a nossa gratidão aos batistas brasileiros e também que tem nos possibilitado, através do envio das suas ofertas, chegarmos aos lugares mais distantes da nossa pátria. Deus abençoe a todos os irmãos. Fica aqui um abraço fraterno da família missionária, meu, de minha esposa Bárbara e da nossa filha Deborah, aos amados irmãos e aos batistas brasileiros. Deus abençoe, meu irmão. Um abraço, meu irmão, também. Obrigado, querido. Deus te abençoe. Muito bom ter você por aqui e aguardamos aí para um próximo bate-papo, né? Permitindo Deus aí aqui na Quarta Missionária, tá bom, pastor? Muito obrigado aí. Dê um abraço na família. Muito bom tê-los aqui. Gratidão, meu irmão. Deus abençoe. Um beijão no coração. Fiquem na paz de Jesus. Valeu. Então tá aí. Conversamos com o nosso querido missionário, o pastor Ubirajara, né? Ele que é esposo da nossa querida Bárbara. São pais aí de Deborah, que está comandando o pedaço nesse momento, ligados aqui e hoje participando da nossa Quarta Missionária. Eles que atuam lá em Tramandaí, lá no Rio Grande do Sul. Bom demais. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária, aqui na Rede 316.